Muito bom dia, excelências. Primeiramente, gostaria de agradecê-los pela oportunidade de estar aqui, de proceder com essa defesa oral, um ato tão importante na defesa dos interesses e direitos do meu cliente e também na busca pela já mencionada em outras sustentações, na busca pela verdade real. Excelências, não vou me estender com relação ao aspecto fático, porque o relatório já foi muito bem detalhado com relação aos aspectos fáticos e nuances que envolvem o caso presente. Mas acho por pertinente introduzir o aspecto jurídico dessa sustentação oral com um questionamento, excelências. De fato, inclusive, esse princípio já foi mencionado aqui, salvo engano, por um dos conselheiros. Existe a independência entre as instâncias. Esse Tribunal de Contas, ele não está necessariamente vinculado aos provimentos judiciais que são dados em ações cíveis, em ações penais, em processos administrativos. Há uma independência, de fato, entre as instâncias, excelências, mas acho pertinente fazer o seguinte questionamento, excelências. Até onde vai a extensão dessa independência e uma leitura absoluta, extremamente restrita dessa independência, será que se coadunaria da melhor forma e com o melhor direito com os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima dos jurisdicionados, com o princípio da isonomia? Será que uma leitura engessada desse preceito não acabaria gerando um efeito contrário ao que ele busca tutelar, causando, então, um reflexo negativo a esses princípios mencionados, segurança jurídica, proteção à confiança legítima dos jurisdicionados, a isonomia? Faço esse questionamento introdutório, excelências, porque em que pese as consignações feitas pela assessoria dessa corte, que merece, lógico, todo o respeito por seu conhecimento técnico muito vasto, inclusive, mas em que pese seus fundamentos, seus argumentos, apresente os processos aqui em análise, na verdade, o processo administrativo e a contratação hora em exame, foram submetidas ao crivo do Poder Judiciário em duas lides, em duas frentes dentro do Poder Judiciário, em ação penal e em ação de improbidade administrativa, logo de caráter civil administrativo. E em ambas as lides, excelências, houve análise dos aspectos formais do contrato, dos aspectos formais do procedimento, e as conclusões alçadas pela Justiça em âmbito penal, em âmbito de improbidade, foram em sentido positivo ao requerido daquela ação, ora, senhor ex-prefeito, nessa qualidade, nessa lide. E as conclusões ali alçadas não foram apenas, excelências, sobre aspectos meramente formais. Houve uma análise vasta de todo o contexto envolvido nos fatos ora em exame, nos procedimentos ora em exame. Houve análise de aspectos de índole formal e subjetiva, mais uma vez concluindo pela legalidade do contrato, pela legalidade do procedimento adotado pela gestão, e também análise sobre aspecto subjetivo. As conclusões nas duas ações, ação penal, ação de improbidade, foram no sentido de que não houve má intenção do gestor, não houve dolo, não houve intento de quebrar os preceitos administrativos, de manuseá-los de forma equivocada, com intenções maléficas. Houve, na verdade, uma condução administrativa pautada dentro dos rigores da lei de licitações, inclusive calcado em parecer jurídico positivo. Aproveito dessa oportunidade para fazer uma breve leitura do que constou do acórdão da ação de improbidade administrativa. Eu tive a honra de estar perante a turma julgadora do Tribunal de Justiça, fazer a sustentação oral e, de primeira mão, receber o voto do relator daquele caso. E a conclusão foi no sentido de que houve comprovação, e aqui abro aspas, comprovação da observação da lei de licitações diante da notória especialidade do escritório de advocacia, o que dispensa a exigência de licitação. Mais adiante, ainda cita inexistência de vício atinente à contratação. E aqui já em aspecto material, falando sobre, ora, houve algum pagamento com dano ao erário ou não?
a conclusão alçada pela Corte Paulista foi: os honorários pagos ao escritório contratado foi pelo valor excedente das compensações tributárias e não pelos cofres públicos. Veja, excelências, em que pese mais uma vez haja independência entre as instâncias, essas conclusões, elas têm um reflexo direto na presente causa. Não estou falando aqui, excelências, de um processo judicial que teve desfecho na improcedência porque houve irregularidade, mas não se provou o elemento subjetivo. Não estou falando aqui que houve a extinção da ação com sua improcedência, porque em que pese tenha havido dolo, houve dano ao erário, em que pese houve observância dos critérios de licitação, houve dano ao erário por superfaturamento, aspectos esses que podem ter uma análise no aspecto civil e criminal com improcedência e podem conduzir até o julgamento pela irregularidade nessa Corte de Contas. O entendimento alçado, tanto em lide penal quanto em lide de improbidade, excelências, foi no sentido de que não houve dano, não houve dolo e também não houve violação aos procedimentos específicos da lei de licitações. Então, mais uma vez, em que pese a independência entre as instâncias e o importantíssimo caráter e notoriedade da importância dos julgamentos dessa Corte de Contas, a independência das instâncias, excelências, ela comporta uma leitura compatível, aliás, ela demanda uma interpretação a ser compatibilizada com os princípios da segurança jurídica, proteção à confiança legítima dos jurisdicionados e isonomia. Porque senão, excelências, teremos conflitos fundamentais entre decisões. Veja, como poderíamos justificar a um cidadão, a um leigo em direito, que aspectos tão importantes como a falta de ilegalidade, a falta de dolo, a falta de dano ao erário, ou seja, a integridade, a integralidade de processo de contratação e contrato e execução contratual em si, foram atestados e bem justificados em decisões judiciais, em lide penal e em lide de improbidade, mas, sobre esses mesmos aspectos calcados nos mesmos elementos, outro órgão judicante, como o Tribunal de Contas, esse egrégio tribunal, alçou entendimento colidente. Nesse sentido, excelências, então, em que pese, mais uma vez, os pareceres dados pela assessoria dessa colinda corte, entendo eu, na minha humilde compreensão sobre direito, que o caso é de julgamento pela regularidade do processo e do contrato, na medida em que não há qualquer indício de que houve malbaratamento de princípios, de verbas, de bens públicos. Muito pelo contrário. Esses procedimentos, tanto de contratação quanto de execução contratual, foram muito bem analisados em duas lides judiciais e houve por bem o judiciário nessas duas ações atestar a regularidade da matéria que ora é posta em exame. E ali também foram alçadas conclusões importantes que são de relevância para o julgamento da presente causa. Por exemplo, atestou-se ali a singularidade do objeto a ser desempenhado. Atestou-se ali a notória especialização do escritório contratado. Atestou-se, naquelas lides, excelência, que os serviços não poderiam ser executados por servidores efetivos, porque eles não tinham conhecimento prático, técnico, para manejo do direito, para que assim pudessem executar o objeto contratual ora analisado. E veja, excelências, se fosse apenas essas duas ações, uma ação de improbidade e uma ação penal, que tivesse recaído contra esse ex-gestor e nada mais tivéssemos, até que poderíamos estar diante de um caso em que a independência das instâncias poderia ser utilizada de forma objetiva, sem qualquer flexibilização, ignoradas as conclusões ali alçadas para julgamento de irregularidade da matéria ora posta em exame. Isso num exercício de hipótese. Mas é fato, excelências, que o Superior Tribunal de Justiça também já se deparou com contratos idênticos, que envolvem ex-gestores, que envolvem o escritório de advocacia Castellucci ou Gradim, tem essas duas denominações,
Cito aqui dois ARESPs, dois agravos em recurso especial, de número 1536619, 1426621, ambos de São Paulo. E ali o STJ foi claro, excelências, foi enfático em colocar em suas conclusões que o escritório prestou serviço tributário notório e singular aos municípios contratados, destacando, inclusive, no bojo dos votos condutores, que a recuperação de créditos previdenciários e sobre as verbas de natureza compensatória, essas matérias não estão inseridas nas atividades corriqueiras das procuradorias municipais, em especial as de pequeno porte, e aqui fecho aspas e cito, municípios de pequeno porte, como Angatuba. Excelências, de fato temos inúmeras ações judiciais que envolvem essa matéria. Essas ações foram todas com desfecho favorável aos ex-gestores. Temos decisões sobre a mesma matéria do Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez, favoráveis aos ex-gestores, atestando a ausência de qualquer irregularidade nos procedimentos. E aqui, excelências, vale menção a um aspecto de importante análise. O exercício do viés retrospectivo ele deve ser feito com ponderabilidade. O gestor, à época, excelências, ele não se deparou com uma contratação nova, não foi o primeiro contratante, não foi aquele que inaugurou contratos dessa índole. Quando ele estava gestor, se deparou com um processo administrativo e com vários municípios que tinham o mesmo problema que à época era enfrentado por Angatuba, que procederam à contratação do mesmo escritório e que vinham tendo resultados positivos. Então, excelências, não foi um contrato inaugural, não foi um projeto piloto, por assim dizer. À época do contrato firmado, já se havia estabelecido uma espécie de jurisprudência administrativa, vamos dizer assim, quanto à contratação desse tipo de objeto, inclusive desse escritório em particular. E quanto à suposta possibilidade de prejuízo erário, excelências, devo, para concluir minha sustentação oral, fazer menção às análises de contas dessa corte, que fizeram menção a esse contrato específico, excelências, e não atestaram nenhum prejuízo ao erário, nenhum caso de compensação que depois foi revertida, de modo que o valor pago de honorários ao escritório poderia ser convertido, poderia ser compreendido como dano ao erário. Cito, por exemplo, contas de 2015, em que foi conselheiro excelentíssimo, em que foi relator, o excelentíssimo conselheiro Dimas Ramalho, quando faz menção ao contrato hora abordado, ele diz o seguinte: considerando que, para o caso específico de Angatuba, não restou evidenciado prejuízo ao erário ou notícia de contestação por parte da Receita, parece-me razoável que a matéria não comprometa o demonstrativo em exame, no caso, demonstrativo contábil. Contas de 2016, excelências, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues foi o relator. Mais uma vez, mencionando diretamente o contrato hora em apreço. Dessa forma, não havendo notícia de autuação do município pelo órgão fazendário, entendo que a matéria deve ser tratada em autos específicos, comunicando-se os fatos à Receita. Mais uma vez, não identificou qualquer prejuízo aos cofres públicos. E, em análise extensiva aos processos de contas do mesmo município de 2017 até 2022, que são os encerrados, nenhum deles cita a autuação da Receita Federal contestando os resultados que foram obtidos pelo escritório contratado. Diante de todo esse arcabouço argumentativo, excelências, de todos esses fatos, de todas essas ponderações, então, que se postula pelo julgamento de regularidade da matéria, compreendendo esse nobre e humilde advogado que Vossas Excelências analisarão o caso com a expertise, qualidade, tecnicidade, sempre ponderabilidade e razoabilidade. Com isso, concluo minha sustentação oral e, mais uma vez, agradeço pelo palco. Doutor Daniel Santos, nós é que agradecemos. Vossa Excelência fez, como de hábito, uma brilhante sustentação oral, mas nós temos instâncias diversas. A do Tribunal de Justiça é uma, a do Ministério Público é outra, e a nossa